Mas o centro da gente discutir sobre santidade é a gente tirar, gente, da nossa visão essas exterioridades. Todos os textos, tudo que a gente passou até agora aqui com relação à santidade, está falando de uma forma de viver, está olhando uma forma de se relacionar com o outro, uma forma de se relacionar com Deus, uma forma de servir, uma forma de adorar, uma forma de se apresentar diante de Deus, numa ação de dentro para fora e num reconhecimento de que santidade ela é muito mais profunda e superior a algumas exterioridades que são verificáveis por nós. É isso que eu quero que a gente entenda. E eu sabia que quando eu tocasse nesse tópico hoje, a gente teria algumas polêmicas, porque nós fomos acostumados a isso. E as pessoas têm medo de ensinar acerca disso, por quê? Porque vai gerar discussão, vai gerar polêmica. E muitas pessoas falam assim, mas a vida inteira eu aprendi assim. Aí eu vou falar assim, vai ficar o crente Gabriela, nasci assim, morri assim, vou ficar assim. Não, né? Essa Gabriela ali pode. Não é Gabriela ali. É outra Gabriela. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse estudo, nesses cenários de santidade que eu estou apresentando para vocês, é que nós precisamos caminhar num nível mais profundo, onde as exterioridades elas vão ser um reflexo da nossa vida santa com Deus. Que é muito mais do que simplesmente você estar preocupado com ações verificáveis. Quem conhece a história do paletó que prega? Todo mundo já ouviu, né? A história do irmão que chegou na igreja para pregar e falou, você não pode pregar porque você não tem paletó. Aí na outra semana ele chegou com o paletó, e aí o pastor deu ele a oportunidade, aí colocou o paletó na cadeira e desceu, deixa o paletó pregar para vocês. Né? Ou seja, as pessoas ainda estão muito nessa fase da exterioridade, né? Aquilo que é visível, e esquecem daquilo que de fato importa. Que santidade é essa que a gente está querendo só medir se pecou, não pecou? Às vezes eu posso chegar cheio de verdade e razão para poder exortar uma pessoa, mas eu sou tão cruel, tão duro, tão implacável, que a minha verdade, ela em vez de salvar o irmão, vai matar ele. E ali é tão pecado quanto o que outra pessoa cometeu. Você pode estar cheio de razão, mas se você não tiver amor, já era. E Apocalipse fala, em a carta do Senhor à igreja de Éfeso, que ela teria que voltar ao primeiro amor. Ou seja, você pode ser o expert em tudo na igreja, mas se não houver amor, dançou, perdeu. Não adianta você fazer mais nada. Pode parar tudo que você está fazendo e reconheça o amor. Então, irmãos, quando a gente pensa na santidade, nós não temos essa separação de sagrado e profano, mas tudo é santo. Tudo é santo. Entendem isso? Tudo é santo. E aí, a nossa vida não tem separação. Eu não tenho a minha vida secular e a minha vida religiosa. Tudo é santo. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Ou pelo menos deveria. Amém? Amém. Santidade como adoração. Nath, desculpa, mas é porque a gente tem umas duas coisas para falar ainda. E eu vou correr aqui. Santidade como adoração. Mateus 4:10. Satanás, tentando Jesus, propõe ao Senhor que ele, prostrado, adore a Satanás, e ele daria a ele todos os reinos da terra. E o Senhor responde para Satanás da seguinte forma: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás, ou só a ele prestará culto. Glória a Deus. Santidade é uma forma de estarmos na presença de Deus. E adoração como santidade é adorar, é uma atitude interior, uma postura diante de Deus,
uma forma de estar como adorador diante de Deus. Adorar é prostrar-se diante de alguém, reconhecendo sua grandeza, a superioridade e a soberania de Deus. A adoração não se limita ao culto. Culto é servir. O que fazemos a partir da rendição à soberania de Deus. Ou seja, o culto é a minha ação porque eu sou um adorador. Então, muitas pessoas, é interessante que às vezes eles veem a Cássia cantando ali e o pessoal fala assim, nossa, é uma adoradora, né? É uma adoradora, sim. Glória a Deus pela vida dela. Mas e a pessoa que não canta nada? Que é desafinada até para bater palma? Eu, né? Eu. Não é adorador? Eu, né? Glória a Deus. Sabe? A gente precisa melhorar os nossos conceitos. A adoração é esse reconhecer que está na presença do Senhor. É um prostrar, é um se dobrar, é um adorar, é mais do que amar. Você pode comparar algo. Você pensa, eu amo a Sandra, eu amo meus irmãos, mas a Deus eu adoro. É muito mais do que amar, é adorar, é se render. E porque eu adoro, eu presto culto a Ele, eu sirvo. A nossa reunião, por isso que sempre nos cultos, quando eu tenho a oportunidade da palavra, eu sempre falo que as reuniões começam e terminam, mas o culto ele é constante. A nossa vida tem que ser uma vida de adoração, a nossa vida tem que ser um culto a Deus. Tudo que você faz, a gente leu agora mesmo, tudo é para a glória de Deus. Tudo que você faz é para cultuar a Deus. Quando você está lá na sua casa fazendo comida para a sua família, você está cultuando a Deus. Você está adorando a Deus ali. Porque não tem essa separação. Em Romanos 12, 1, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, essa vida santa, essa santidade de andar e fazer as coisas conforme nós temos falado e conversado aqui, é uma vida que cultua, que adora a Deus a todo instante. Então não há separação. Quando nós vemos, então por que nós vamos? Nós vamos para a igreja porque é um momento de celebração com a comunidade dos santos. Muitas pessoas falam assim, eu vou para a igreja porque o Senhor está lá. Eu vou na igreja por causa do Senhor. Não, irmãos, de verdade, você vem na igreja por causa dos irmãos, você vem na igreja por causa do pastor, você vem na igreja por causa do louvor, você vem na igreja por causa da comunhão. Porque se fosse por causa do Senhor, você podia ficar em casa, porque o Senhor está lá em casa com você. Mas é princípio cristão a comunhão. A igreja, a comunidade cristã, a celebração e comunhão, quando você reúne com seus irmãos para cultuar a Deus, para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor, há uma promessa de Deus em cima desse princípio. Então nós vimos no ato de comunhão, de santidade, de adoração, de reverência, para cultuar, para adorar, para servir. É tão interessante que na língua inglesa não se usa a palavra culto para poder se referir à reunião dos crentes. Lá fala service, que é o serviço. Vamos ao serviço. Vamos ao serviço. E tudo que você faz é culto a Deus. Ou pelo menos deveria ser. Então a santidade como adoração é essa compreensão de que nós sabemos a quem nós estamos adorando. Nós sabemos que não há um lugar definido. Jesus, quando estava diante ali da samaritana, ela questiona ele sobre esse ponto, e Jesus dá uma resposta interessante. Ele diz assim, vós adorais o que não sabeis. João 4, 22, 24.
Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então não há um lugar, todo lugar, mas existe uma forma, em espírito e em verdade. Glória a Deus, é tanta coisa para falar, que se eu tivesse tempo. Até meia-noite. Santidade como identidade. Nós falamos muito sobre identidade na outra aula, mas eu só quero reforçar aqui. Capricha. Santidade como identidade. Tem um texto maravilhoso em Jeremias 13, de 1 a 11, onde que o Senhor manda Jeremias colocar um cinto, né? E Jeremias coloca aquele cinto, e o cinto daquela época não é um cinto igual esse que a gente usa aqui. É couro mesmo. Não, era um cinto de linho, e o cinto ele cobria toda essa região aqui, e era a forma de se apresentar. As pessoas usavam ele como ornamento das vestes. Não era um cinto para segurar a calça, era uma ornamentação. Então, o Senhor manda ele colocar aquele cinto e roda no meio das pessoas. Depois ele pega aquele cinto e manda colocar lá no Eufrates. E ali o cinto... Hã? Jeremias 13, 1 a 11. E ali o Senhor vai e pega e manda Jeremias buscar o cinto lá no Eufrates. Só que ele vai, o cinto está todo podre. E aí o Senhor fala assim: assim está a nação de Israel. Ou seja, o Senhor está dizendo assim: olha, vocês são a roupa que eu visto. Vocês são a roupa que eu visto. E 1 Coríntios 6, 19 e 20 fala: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, é proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós somos essa bandeira que reflete a Deus, onde nós andamos. Então santidade, essa vida que as pessoas vão olhar, e nós não somos aquele cinto apodrecido pela água do Eufrates, mas nós somos esse cinto de linho fino, puro, que orna e que é bonito de ser visto. Amém? Santidade como prazer. 9. Estou passando rápido porque o tempo está. Mas essa aqui vocês vão pegar rápido. Jeremias 2, 12 e 13. Ali o Senhor fala sobre duas grandes falhas, dois grandes pecados que o povo cometeu diante do Senhor. Jeremias 2. Eu vou ler para vocês, depois eu vou postar isso lá no grupo, lá vocês podem pegar. Tá? Jeremias 2, 12 e 13. Olha só o que o Senhor fala aqui. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem aterrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Me abandonaram a mim, a fonte de água da vida, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Aqui o Senhor está falando sobre a questão de que muitas vezes nós trocamos o prazer que há na nossa vida santa com Deus por bebermos água de cisterna rachada, de poça de água de chuva. E o que significa isso? É porque muitas vezes nós entendemos e aprendemos que ser santo e andar em santidade é uma vida que não tem prazer nenhum. É só abstenção, sofrimentos e dores. E aprendemos que pecado é alegrias e prazeres, né? Que tudo que o mundo oferece que tem prazer, mas as coisas de Deus não. As coisas de Deus é com sofrimento, que não tem prazer nenhum, como se fosse o prazer do pecado e o não prazer das coisas de Deus. Mas essa é a compreensão mais errônea que existe.
O que existe de fato é que são prazeres diferentes. São formas de prazer diferentes. Uma coisa é o seu prazer que é proporcionado por uma vida santa. E outra coisa é o prazer proporcionado pela vida torta, pecaminosa, fora da santidade do Senhor. Por exemplo, quando as pessoas falam sobre o pecado na área sexual, que é o que todo mundo assusta, que mais tem todos os tipos de coisa, e você vê que o pecado do adultério tem o seu prazer, senão não era tentação, não é verdade? Tem a promiscuidade, tem o seu prazer, é claro, mas não tem prazer maior do que o prazer dentro de um casamento. Não tem prazer maior do que você desejar a sua esposa e ser desejado por ela. Não tem prazer maior do que você ver os seus filhos e a sua família reunida. Isso é prazer, isso é alegria, isso é vida, é um prazer indizível. Isso é santidade. E às vezes querem colocar como santidade algo que está totalmente desprovido de prazer. Voltando àquela ideia do quadro, né? Dos dois caminhos lá. Mas são prazeres diferentes. Todo prazer proporcionado por uma vida santa, ele traz sobre nós vida. Todo prazer proporcionado por uma vida pecaminosa, ele traz sobre nós morte. Amém? Amém. E, por fim, santidade como coração. Preciso de 5 minutos, senhores. Não posso sair sem dar isso. Santidade como coração. Disse Josué 3,5. Disse também Josué ao seu povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no vosso meio. Nós vimos aqui, em tudo o que nós conversamos, eu posso citar aqui 3 formas de ver a santidade. A santidade como posição. Nós somos santos porque o Senhor falou que nós somos santos. Então, 1 Pedro 2,9 fala que nós somos a nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado para anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a santidade como posição. Nós somos santos. Há uma ação de Deus que nos santifica. Amém? Depois nós temos santidade como condição. É uma qualidade de vida. Não é simplesmente um status de relacionamento, mas é a qualidade de vida dos filhos de Deus. A qualidade da forma como que nós vivemos. É uma vida em resposta ao chamado, ao encontro, a essa relação com o que é santo, santo, santo. Aqui há uma ação do homem, onde ele responde a Deus dentro daquele constrangimento do amor, diante da santidade de Deus. Amém? E a santidade como um coração diante de Deus. Essa santidade que Josué chama aquele povo ali, e ele reúne aquele povo que já sabia que era santo, ele já tinha essa posição de santidade, é aquele povo que já estava andando na santidade diante de Deus, que já respondia a Deus, e agora Josué chama eles para se santificar, e esse santificar aqui, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, ele está dizendo assim, olha, santidade é essa plena confiança de que amanhã o Senhor fará maravilhas diante de nós. É um coração confiante, um coração pleno de certezas de que o Senhor é Deus no nosso meio, é um coração pleno de certezas de que o Senhor tem feito e fará maravilhas e continuará sendo Deus na nossa vida e continuará cumprindo suas promessas sobre nós. Essa convocação de Josué aqui, ele faz ao povo e logo na sequência disso, o Senhor faz eles atravessarem o Jordão. E faz com que eles tomem posse da terra. Essa confiança, essa santidade aqui que
o Senhor chama para termos um coração. Nós pensamos, por exemplo, quando Deus vai ungir Davi, e Deus manda Samuel, e Samuel chega na casa e vê os irmãos de Davi, e Deus fala assim: olha, não atenteis para a sua aparência, nem pela grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Esse coração que é de Deus, esse coração que confia plenamente no Senhor, esse coração que é entregue, esse coração que não quer outra ação senão aquela que agrada a Deus. E Deus, ele tem essa prioridade em olhar o coração, porque Deus não está preocupado com as nossas exterioridades, com aquilo que é verificável aos olhos do homem. Saul foi escolhido pela sua estatura, o homem escolheu Saul, e Deus ungiu a escolha do homem. Saul era de estatura privilegiada, bonito, forte, valente, mas Deus escolheu Davizinho, e pequenininho, de trás da malhada, e ungiu Davi como rei, aquele que ninguém esperava, porque Davi tinha um coração santo, um coração santo. Então, queridos, eu quero dizer para você que uma pessoa que escolheu para si um padrão elevado de pureza e integridade, que surgiu da experiência de ter recebido a um Deus que é santíssimo. Jesus mesmo fugiu a todos os padrões morais da sua época, porque ele era chamado de glutão, de beberrão. Aos olhos dos sacerdotes, dos escribas e fariseus, Jesus não correspondia aos padrões morais daquela sociedade. Mas Jesus, santo, santo, santo. Hoje nós sabemos como que a história continua. Então, o que eu quero deixar para os irmãos aqui nesse estudo não é um conceito definido, mas são esses vários cenários em que nós podemos caminhar e colocar essa nossa vida de santidade diante do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar.